acordo Mercosul, União Europeia, é semicolonial e vai sair caro para empresas sul-americanas, sendo um acordo entre países capitalistas desenvolvidos na Europa e subdesenvolvidos na América do Sul. A competição será desleal, sem benefício mútuo. Esse texto é do Eduardo Vasco. A gente já vai chamar a nossa diretora Vanessa Martins Silva para fazer uma análise aqui exclusiva para vocês, mas antes, quais o destaque do texto, Gui? Sim, esse texto, para a gente entender, ele apontou o seguinte, que o acordo do Mercosul, ele é benéfico para as empresas da Europa e prejudicial para as empresas aqui da América do Sul. Isso por quê? As empresas, vai ter um acordo ali de livre comércio, então as empresas dessas duas regiões vão competir. Só que nessa competição, as empresas europeias, que são muito mais fortes, vão sair ganhando. Em contrapartida, quem vai ser beneficiado aqui no Brasil vai ser o agronegócio, porque justamente até por essa relação, né, que o Eduardo Vasco pontua entre colônia e metrópole, a colônia, que somos nós, vamos exportar commodities de baixo valor agregado e a Europa vai trazer para cá, vai enviar para cá produtos de alto valor agregado, né, os produtos manufaturados. Então, por isso que ele diz que essa relação ela é semicolonial. E, inclusive, lá na Europa, o setor agrícola percebe que não vai ter tantos benefícios, né, esse acordo, e já tem se colocado contra, né, essa aliança. Então, esses são os principais pontos do texto do Eduardo. Tá, eu vou chamar agora a nossa Vanessa Martina Silva. Van, seja bem-vinda, a palavra é sua. O que você tem para dizer para a gente sobre o assunto? O mic tá desligado, aí. Oi, gente. Bom, primeiro aí uma boa tarde para todo mundo, para Gui, Jorge, para a audiência toda que está nos assistindo aqui. Gente, então, o tom desse texto é muito apropriado, né? De fato, é um acordo neocolonial. Ele usa semicolonial, eu acho que é neocolonial, um pouco mais grave até. O próprio presidente da França, Emmanuel Macron, fez essa denúncia. Vejam só que contraditório. Por quê? Porque a agricultura é um setor muito importante na França. Ao contrário da Alemanha, a França é um país muito agrícola ainda. Só que a agricultura da França, vejamos, é menos desenvolvida do que a brasileira. A brasileira é mais tecnológica, a brasileira é mais competitiva. Então, nesse acordo, a indústria, o agro brasileiro sai favorecido. E esse é o ponto. Então, na verdade, esse acordo foi comemorado no Brasil. É complicado esse ponto, né? Mas por quê? Porque o agro é o grande beneficiado. Porque, efetivamente, hoje, a exportação de produtos agrícolas brasileiros para a Europa, assim, para a França, principalmente, ela é muito pequena, é quase irrelevante. Mas, uma vez com alíquotas favoráveis e etc., a chance de ter uma inundação de produtos agrícolas brasileiros na França é muito grande. Só que o contrário não é verdadeiro, entende? Então, nossa indústria, por exemplo, o Brasil hoje, ele se focou em montadoras de veículos. Essas peças, esses acessórios, etc., eles vêm dos países mais industrializados, né? Porém, imagina a baixa competitividade que a nossa indústria vai ter se tem que comprar produtos europeus e a gente já pode comprar o carro pronto europeu, entende? A gente já pode comprar um carro alemão completo. Por que então vamos comprar peças para montar o carro aqui? É uma indústria que vai ser muito prejudicial, principalmente para esse setor automobilístico e principalmente para o setor das siderúrgicas, etc., brasileiro. Então, não existe nesse acordo a previsão de troca de tecnologia no sentido de o Brasil se desenvolver, de o Brasil desenvolver a sua economia. E não é só o Brasil, né? A Argentina também é um país semi-industrializado. E também não tem condições competitivas com a Europa, compreende? Também é um país agroexportador. Então, o mesmo que eu estou dizendo para o Brasil vale para a Argentina, né? Porque o Mercosul é Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, os dois também agroexportadores, e a Bolívia está entrando, ainda não terminou todo o processo. Então, se a gente pega, por exemplo, a visão
da coordenadora das centrais sindicais do Cone Sul, ela denuncia o quê? Que o acordo deixa de fora a questão do trabalho. Então, não tem, por exemplo, uma expectativa, já que é uma área de livre comércio, de que trabalhadores do Cone Sul possam ir para a Europa trabalhar. Compreende? Então, não, as vantagens para o trabalhador, as vantagens para o povo do Cone Sul, o povo latino-americano, sul-americano, é mínimo. E a gente está no momento em que a Europa está em profunda crise, tanto econômica quanto política. A Alemanha, que é o país mais industrializado e é, digamos que, o coração econômico da Europa, ela está num momento brutal. Então, agora, essa crise da economia ela está se espraiando também para a política. Então, a gente tem o Olaf Scholz, que é o chanceler, né, da Alemanha, no momento em que ele sofreu uma censura do parlamento, né, recebeu o voto de desconfiança e vai ter que chamar eleições antecipadas para fevereiro. Mas por que isso? Né? Porque como redunda essa crise política? A questão econômica. Então, assim, a ThyssenKrupp, que é uma gigante alemã, ela prevê acabar com 11 mil postos de trabalho até 2030. 5 mil empregos serão perdidos na área da siderúrgica. A BASF, a Volks, a Ford estão prevendo milhares de postos de trabalho a menos aí para os próximos 6 anos, entende? Então, é uma crise brutal. E como que a Europa classicamente resolve as suas crises, como ela se engrandece, se consolida, se fortifica economicamente? Explorando os países menos desenvolvidos, os países menos estruturados. E é exatamente isso que esse acordo está colocando. Ou seja, é um acordo neocolonial, compreende? Esse é o ponto. Não nos favorece no sentido de nos ajudar a nos desenvolver. Ao contrário, fortalece a estrutura da divisão internacional de trabalho, no qual nós somos fornecedores de commodities e eles fornecedores de manufaturados com muito mais valor agregado. E aí a conta é simples. Quantas toneladas de soja nós precisamos vender para pagar um lote de carros vindo da Alemanha? Esse é o ponto. Então, mas está prevista a questão ambiental. Cara, está prevista a questão ambiental, mas a gente conhece o agro. O agro não é tech, o agro é tóxico, o agro é morte. Por quê? Porque, como eu falei, são muitas toneladas de soja para se equivaler a um carregamento de carros europeus. Como que isso vai redundar? Se o agro está ganhando muito, eles vão expandir a área de cultivo, eles vão expandir a área de pecuária. E como eles vão fazer isso? Desmatando mais floresta para criar pasto, prejudicando mais áreas agrícolas, né, como monocultura. E isso também prejudica uma área extremamente importante para a nossa sobrevivência, que é o quê? A agricultura familiar. Nesse contexto todo, a agricultura familiar está extremamente prejudicada, não tem benefício suficiente para garantir uma produção sustentável, que é a agricultura familiar, porque, ao contrário, favorece os latifúndios, favorecem as megas corporações do agro que a gente tem no Brasil e no Cone Sul. Van, antes de te liberar para você iniciar as suas férias, eu vou só soltar um comentário aqui do Gabriel. Estou indo para lá, você vê que eu estou no carro, que eu estou indo. Sim, ela tentou fugir, gente, mas a gente colocou uma câmera dentro do carro dela de surpresa, assim, para não conseguir. O Gabriel pergunta aqui, a luta, o Lula enfrentou o Macron, acha que ele fará o mesmo com o Trump? Eu acho que ele está se referindo mais ao Congresso, né, que deu aquela peitada na questão das carnes, do Carrefour e tudo mais. Você acha que pode rolar alguma coisa parecida com os Estados Unidos? Então, o que aconteceu nesse caso específico é bem interessante, mas é bem sintomático do poder do agro, novamente. Por quê? Porque quando o Carrefour fez esse movimento, ele não estava exatamente tentando atingir a carne brasileira e tal. Ele estava se colocando, era o agro francês se colocando na defensiva contra o agro brasileiro,
porque num acordo de livre comércio, quem sai favorecido é o setor mais desenvolvido. E, como eu já disse, o setor mais fortalecido, mais desenvolvido dentro desse tema é o agro brasileiro. Então, o agro brasileiro, eles têm uma bancada no Congresso, a bancada do boi, correto? Então, o agro tem uma força absurda dentro do Brasil, que a gente até já discutiu, né? O quanto é desproporcional a força que eles têm dentro de um Congresso que não tem representação popular, não tem representação sindical, mas tem uma representação da bancada do agro. Então, a grita que teve, que foi importante, né? Derrubou, digamos que, de certa forma, a gente poderia comemorar dizendo, humilhamos os franceses, né? Ok, isso foi importante. Mas eu não acho que foi suficiente. Eu acho que o Lula não deveria aceitar esse acordo. Pode ser que o Lula esteja, assim, anos-luz na nossa frente em termos de estratégia política. Por quê? Porque a França não quer ratificar esse acordo. E se a França não ratifica, o acordo tem que ser ratificado por todos os países da União Europeia e todos do Mercosul. Mas Itália, deixa eu ver, acho que até tenho a lista, França, Polônia, Itália e Holanda não querem ratificar, justamente para não enfraquecer, não prejudicar o seu setor agrícola. Então, quando existe essa reação brasileira muito forte, ok, muito legal, é uma reação que a gente fica com certo orgulho nacionalista. Mas o Trump é diferente, entende? Porque o Trump ele pretende vir com sanções econômicas. E as sanções econômicas elas são muito mais difíceis de driblar. Qual seria a saída? Então, eu vejo que esse acordo do Mercosul é um abraço dos afogados, tá? A Europa está em bancarrota inegável, então é uma crise política, estrutural, econômica. A França tem perdido cada vez mais a força que tinha em suas neocolônias, né? Então a gente pode considerar que o Sahel é uma neocolônia da França, né? O Sahel africano, porque os caras ainda têm que resolver as suas questões monetárias com franco. Nem a França usa o franco, compreende? Enfim. Mas o Trump ele traz uma outra perspectiva. Os Estados Unidos não são a França. Os Estados Unidos são o nosso maior parceiro comercial. Aí eu teria que ver exatamente se hoje quem está à frente é a China ou os Estados Unidos, mas que seja. Se não é o primeiro, é o segundo maior parceiro comercial com o Brasil. Então, uma grita como teve com a questão da carne nos Estados Unidos causaria muito dano no Brasil. Na França, não. Por quê? Porque representa uma minúscula parte da nossa exportação. É 0,2%, algo assim, é muito, muito pequeno. Já os Estados Unidos, não. Então, uma restrição, uma sanção econômica para a nossa economia é muito danosa. E veja que os Estados Unidos, principalmente o Trump, prefere... Não, principalmente não. O Trump e os republicanos preferem essa guerra econômica a uma guerra quente de armas, enfim, explosões e conflitos. Então, foi assim que eles estrangularam a Síria, assim que eles tentaram estrangular a Rússia, assim que eles estão estrangulando Cuba e Venezuela. Ou seja, uma resposta Trump é muito mais difícil de ser rebatida, porque não é só retórica. A retórica é legal, né, rebater, mas não é só sobre retórica, é sobre você ter um plano B para os Estados Unidos. E o Brasil vai buscar esse plano B na Europa, e não é a Europa a saída, a Europa está mal. A saída hoje, e todos os analistas indicam que o futuro é a Eurásia, e a Eurásia é BRICS. Então, o futuro do Brasil tem que ser o BRICS, tem que ser ampliar e fortalecer as relações econômicas com o BRICS, e não com os Estados Unidos, e muito menos com uma Europa enfraquecida e totalmente subalternizada também, subalternizada aos Estados Unidos. Então, eu não vejo o Lula podendo fazer essa mesma coisa, ou o nosso Congresso fazer essa mesma coisa com os Estados Unidos. São outras forças, né? São outras... outra correlação de força, é isso.